que já citamos se completarem em nós. Olha como ele começa. Nova ou novas. Pense sempre assim, porque a vocação é ascensional. Novas convicções, cada vez mais profundas, de pecado. E como termina? Novos interesses e nova ocupação. Paulo expressa isso também de maneira tão bonita nas suas epístolas, meus irmãos. Filipenses 3:8, por exemplo. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas e as considero um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então, esse é o processo. Desde a profunda convicção de pecado, crescentemente, até a ocupação com novo interesse. Que novo interesse? Que nova ocupação? Segundo Lucas 5, o que nós vemos? Como Jesus é apresentado aqui? O noivo. Qual é então a ocupação para a qual nós fomos chamados? Uma ocupação com o noivo. Não é com as coisas do noivo. Compreende a diferença? Os servos, como é narrado no contexto do Velho Testamento em especial, eles se ocupavam com as coisas do seu Senhor. Certo? Mas havia aqueles que se ocupavam com o próprio Senhor. Ezequiel 44 é um capítulo muito tocante e contundente nesse sentido. Sacerdotes que se desviaram do Senhor, o Senhor disse que nesse processo restaurador aí, eles poderiam se achegar às coisas dele, se achegar à mesa dele ali no Velho Testamento, arrumar as coisas necessárias para o serviço, mas ele disse assim, eles não se chegarão a mim. Servirão como porteiros da casa, arranjando isso, arranjando aquilo, mas não se chegarão a mim. Mas os sacerdotes, filhos de Zadok, esses chegarão a mim. Você vê a diferença? Nós deveríamos perguntar ao nosso Senhor, Senhor, do que eu sou servo? Eu sou servo da casa ou sou servo do Senhor? Só aqueles que realmente servem ao Senhor podem servir adequadamente à casa do Senhor. Os servos da casa do Senhor, que conhecem pouco ao Senhor, se perdem no serviço da casa do Senhor. Você não conhece essa história? Ela está aí se repetindo todos os dias. Profissionalismo, pragmatismo, metodologias, não é? Então vamos lá. No restante do tempo que temos. Vamos ficar a resumir esse primeiro encargo aqui. O que significa essa nova convicção de pecado? Vamos selecionar alguns versos. Primeira coisa, então, que já disse aos irmãos e queria repetir, esse aqui não é o primeiro encontro de Pedro com o Senhor. Onde está o primeiro encontro de Pedro com o Senhor? João capítulo 1. Lembra-se? 2 discípulos de João Batista ouviram da boca de João Batista, esse é o Cordeiro de Deus. Deixaram de seguir a João Batista, passaram a seguir o Senhor. Quem era? André e João. André foi dar a notícia para o seu irmão, Simão Pedro, e diz, achamos o Cristo. Que notícia, né? 4.000 anos essa notícia estava sendo aguardada. E quem chega com a notícia é André. Achamos o Messias, o Cristo. E diz assim, e ele o levou a Jesus. Um bom irmão, nós conhecemos tão pouco sobre André, né? Mas que figura é essa? Tomou o seu irmão, Simão, e o levou ao Messias. O Messias olha para ele, Simão, e diz o quê? Tu és Simão, filho de João. Interessante essa expressão, irmãos, porque, falando de modo jocoso, metade dos habitantes da Palestina naquele tempo chamava Simão e outra metade chamava João. Então, quando o Senhor falou, você é o Simão, filho do João, ele está dizendo, você é um Zé Ninguém. Mas ele completa assim, tu serás Cefas.
Que coisa maravilhosa. Tu serás Pedro, uma pedra. E então ele colocou a mão nesse barro disforme, assim como fez conosco, né? Esse foi o primeiro encontro. Segundo encontro, narrado. Podem haver muitos mais, se você estudar a sua Bíblia com cuidado, examinar o que os eruditos dizem. Mas narrados na Bíblia nós temos o primeiro, João 1, e o segundo está em Mateus 4 e Marcos 1. Lá diz que eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Olhe bem, o Senhor já encontrou Simão, já disse a ele, tu és Simão, tu serás Cefas, mas ele continua pescando. Você vê? Porque o primeiro ano do ministério do Senhor Jesus é chamado por muitos estudiosos de o ano da obscuridade. Porque nosso Senhor não estava em ministério público. Ele estava realizando poucas coisas, pontuais. Inclusive, as bodas de Caná aconteceram nesse ano, o ano chamado ano da obscuridade. Então eles continuaram o seu ofício, continuaram pescando, mas ele já recebeu o chamado do Senhor. Então Mateus 4 e Marcos 1, os dois vão narrar a mesma coisa, que eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Então o Senhor faz um chamado. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então diz que eles deixaram a rede, deixaram o barco e seguiram o Senhor. Mas ainda não era um serviço integral. Porque agora é interessante, se você examinar, estudar com cuidado, você vai ver que aqui em Lucas 5, olha aí o texto, os 3 primeiros versos, o verso 2 especificamente, olha o que diz no final. Havia 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Claro, uma narrativa assim, simples, né? Mas para mim me parece muito significativa. Porque Mateus e Marcos vão dizer que eles lançavam redes, eles estavam no ofício, né? Aqui vai dizer que eles lavavam as redes. Eles já tinham terminado, não haviam pescado nada, né? Estavam encerrando a tarefa, então o Senhor vai se manifestar aí, né? Então guarde isso, então, primeira coisa, nessa cronologia, nessa harmonia da narrativa dos evangelhos aí, é importante você saber. Primeiro encontro com Pedro lá em João 1, segundo encontro quando ele chama, vinde após mim, eu farei pescadores, ainda assim eles continuam o seu ofício, seguiam o Senhor não em tempo integral, mas agora nós temos uma experiência aqui. E essa experiência é marcada, então, me permitam repetir e enfatizar, quanto a Simão Pedro, também quanto aos outros, mas o foco aqui é Simão Pedro, né? Uma nova e profunda convicção de pecado. Então vamos seguir alguma coisa aqui, mais alguns minutos, para concluirmos pelo menos esse primeiro cenário. Versos 3 e 4. Para resumir o que está acontecendo aqui, o Senhor entra no barco. E a multidão estava apertando o Senhor para ouvir a palavra. É um lindo início que Lucas coloca, né? Eles estavam, nesse caso aí, não estavam apertando o Senhor para ver milagres, não estavam apertando o Senhor para trazer paralíticos e cegos, não estavam apertando o Senhor para, quem sabe, ter algo que pudessem obter dele. Mas diz, eles estavam apertando a ele para ouvir a palavra de Deus. Você tem logo aí no início do capítulo. Então ele diz que o Senhor tem que fazer algo. E acho que se usarmos nossa imaginação santa, que o Senhor nos ajude, nós podemos imaginar o nosso Senhor recuando dessa multidão e a praia está atrás dele, não é? A multidão se aglomerando, a palavra de Lucas é apertando, né, para ouvir a palavra, e ele não tem para onde ir. Então ele pede um dos barcos. E Lucas vai enfatizar, era o de Simão. Então o Senhor, digamos, entre aspas, ele faz um aluguel do barco do Simão. Então ele entra no barco e pede para o Simão afastar o barco para a praia. Porque o nosso Senhor também, além de tudo, ele é físico. Ele é o criador de todas as coisas. Então ele sabe que se ele afastar para dentro do mar, o barco, e aquelas pessoas que estão na praia aqui, ele tem um teatro diante dele. E o vento, durante o dia, sopra do mar para a terra. Então tudo que ele falasse seria ouvido agora por todos, né? Então ele coloca a sua plataforma ali no barco de Pedro e ensina as multidões ali. Não sabemos por quanto tempo, talvez por um bom tempo. Agora, irmãos, o que se aplica a nós de maneira tão linda aqui em primeiro lugar, é que então agora ele vai pagar o aluguel do barco do Pedro. E ele diz assim, faze-te ao largo. Você viu essa expressão aí? Ela está no verso 4, certo? Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Deixe-me te dizer o que essa expressão diz na língua original.
Por isso você precisa estudar a palavra com cuidado. Ela é muito bonita.